Este programa é livre para todos os públicos. Eu me chamo Ivana Brandão, sou membro da comunidade Canção Nova, casada com meu esposo, o diácono Valdir, mãe de 3 filhos, e para mim é uma alegria muito grande estar com você nessa manhã para partilhar a palavra de Deus, para podermos estar aqui neste palco, onde tantas vezes foi pregada e é pregada a palavra de Deus, para podermos juntos meditar sobre algo, né? Esta quinta-feira, ela está sobre o tema Famílias Reconstruídas no Amor, e nessa manhã a gente vai meditar um pouco mais sobre esse assunto. Deus que nos convida a abrirmos as portas da nossa casa, para que Ele venha habitar. E quando Jesus vem à nossa casa, Ele não vem sozinho, Ele vem com a sua mãe. Abrir as portas da nossa casa, da nossa família, para que Nossa Senhora, com Jesus, por Jesus e para Jesus, venha habitar nas nossas famílias. Eu queria convidar você, se você está com a sua Bíblia aí, você em casa que tem uma Bíblia, pode abrir também, no Evangelho de São João, capítulo 2. Você que está aqui no Rincão, eu vou ler para você. É a história das bodas de Caná. Esse primeiro milagre acontecido em Caná da Galileia. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1 do Evangelho de São João. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então a sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disse. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, que continham cada uma 2 ou 3 medidas. Jesus ordená-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água, tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubesse, os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: é costume primeiro servir o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. E esse foi o primeiro milagre de Jesus, realizado em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Lindo esse evangelho, lindo essa história que nos conta coisas tão importantes. Quando a gente lê o Evangelho de São João, é bom entender que esse discípulo de Jesus, esse apóstolo de Jesus, ele nos deixa coisa nas entrelinhas. E olha que interessante. O primeiro versículo vai dizer que 3 dias depois celebrava-se bodas em Caná da Galileia. 3 dias na Bíblia a gente vai encontrar diversos momentos. Vou trazer aqui 2 exemplos. Foi no 3º dia que Deus, na montanha, se manifesta ao povo de Deus. Se você pegar Êxodo 19, versículo 6, lá conta dessa história, o momento onde Deus faz a sua manifestação na montanha do Sinai, e aquela montanha pega fogo, tem trovões, relâmpagos, o povo olha aquela montanha e percebe que Deus desceu. A palavra mesmo diz isso, Deus desceu na montanha. E Deus fala para Moisés, fala para o povo para não chegar tão perto assim, porque senão eles podem morrer. E Moisés demarca aquela montanha, porque aquela montanha foi lugar da
epifania, da manifestação do Senhor, no terceiro dia. Outro fato extraordinário, a nossa fé é baseada nesse fato, foi no terceiro dia que a ressurreição de nosso Senhor aconteceu. E esse milagre acontece no terceiro dia. Acontece para dizer para nós, João quis deixar esse terceiro dia para nós, para a gente entender, olha, presta atenção, algo estupendo acontecerá. Algo maravilhoso acontecerá. Foi no terceiro dia que Jesus faz o seu primeiro milagre público. Ele inaugura o seu ministério. Mas ele inaugura seu ministério não sozinho. Deus que criou a terra sozinho. Deus que pelo seu faça-se fez a luz, fez a terra, criou os animais, criou os astros que iluminam o dia e a noite. No seu primeiro milagre, ele quis a intercessão de sua mãe. Para ele começar a sua vida pública, ele quis a participação dela. Então, no primeiro milagre, a gente tem a intercessão da Virgem Maria. A igreja diz que ela é a onipotência suplicante, é aquela que suplica, é aquela que pede. Ela é a medianeira de todas as graças. Em Paris, na Rue du Bac, Nossa Senhora apareceu, uma pequena freira. E essa freira que via, Catarina de Labouré, que via Nossa Senhora em cima de um globo, ela via que da mão de Nossa Senhora saía raios que brilhavam. E ela perguntou para a Virgem Maria, o que são esses raios? E ela falou, são graças que eu derramo. São graças dela? Não. É graças do Filho. É graças que ela obtém de Jesus. E Catarina disse que ela via no meio daqueles raios, raios que estavam apagados. E ela perguntou para Nossa Senhora, o que são esses raios apagados? E Nossa Senhora disse, são as graças que eu dispenso. Porque eu sou a dispensadora das graças de Deus. É interessante nesse nome, dispensadora, porque lembra a gente dispensa, né? Onde se guardam as coisas. A dispensadora. E esses raios estão apagados porque eu quero dar. Foi a mim que foi conferido dar, mas muitos não querem receber a graça que vem das minhas mãos. Então, a vida, essa inauguração desse ministério público de Jesus, começa pela intercessão da medianeira de todas as graças. A intercessão daquela que é a onipotência suplicante. Deus quis ter uma mãe. Deus quis que fosse a Virgem Maria. Deus acumulou ela de graças. E, maravilhosamente, Ele nos deu. E ela participa da nossa vida. E ela intercede por nós. E interessante, você ouviu aí, nesse texto bíblico, que Jesus foi convidado. Maria foi convidada. Ela estava ali naquele casamento. E a gente já acha interessante, né? O primeiro milagre acontece num casamento. Por que será que Deus quis se manifestar num casamento? Num momento de união. Será que Ele não nos quis lembrar também que o que Ele quer refazer com a humanidade, o que Ele quer refazer com cada um de nós, é de fato retornar, refazer uma aliança entre nós e Ele. Se a gente pega todo o Antigo Testamento, a gente vai ver também vários momentos do Antigo Testamento onde Deus se manifesta através dos profetas como um esposo. Isaías fala isso. Cântico dos Cânticos fala desse esposo que desposa a bela, a formosa. A igreja quis guardar esse livro sagrado porque conta uma história de amor. E o primeiro milagre público de Jesus acontece num momento de união de amor. O casamento, onde duas pessoas começam ali, agora, publicamente, formar uma família. Se decidem viver o amor para formar uma família. E Nossa Senhora estava ali.
Ela era, talvez, próxima dos noivos. Alguns estudiosos bíblicos dizem mesmo que talvez eles eram familiares, amigos. Nossa Senhora estava ali. Jesus foi convidado. Se você pegar o Evangelho de São João, tem pouco tempo que Jesus começou a montar o seu discipulado. No capítulo 1, conta a história onde Jesus se encontra com João, com André, com Pedro. Então, a gente vai ver que ele começa o seu grupo. E ele foi convidado com os seus amigos, com os seus discípulos. Então, a gente pensa mesmo, é alguém que conhecia a família de Jesus, é alguém que conhecia a família de Nazaré, é alguém que a Virgem Maria era próxima, tão próxima, que o que aconteceu? Ela sabia que faltava alguma coisa, ela sabia que faltava vinho. Ela foi nos bastidores da festa. Onde é que circula a comida da festa? É na sala? Não, na sala é servido. Onde circula primeiramente é na cozinha. Onde circula a comida de um casamento é nos bastidores, é atrás. Então, ela estava ali. Ela foi na copa, ela foi na cozinha. Ela tinha liberdade para entrar e para saber o que faltava na vida daquele casal. Então, a gente se pergunta por que o primeiro milagre de Jesus começa em um casamento. Porque a família, meus irmãos, é o lugar de invenção, quem inventou, o inventor da família é Deus. Quem pensou primeiramente na família foi Deus. Não é só o resultado de uma necessidade de procriação, de multiplicação. Não é para abençoar somente a união de um macho ou de uma fêmea. Não é isso. Não é somente isso. É muito mais. A família aqui na terra é sinal daquilo que acontece na Trindade. Quando Deus para a criação e faz o homem e a mulher, Ele vai buscar em si essa imagem e semelhança. Quando Ele faz o homem e a mulher, Ele busca em si. Eu vou fazer eles a nossa imagem e semelhança. E o que Deus é? Deus é família. Deus é pai, filho. E esse amor entre o pai e o filho tem um nome, é uma pessoa. É o Espírito Santo. E Deus cria a família pensando em si. Deus marca o homem e a mulher tão forte nisso que quis marcar a nossa carne com os nossos órgãos de geração, para que a gente também gerasse como Ele. E nele, e com Ele. Então, a família é esse primeiro lugar. É o lugar onde a gente aprende a amar. É o lugar onde a gente ensina a partilhar. É o lugar onde a gente ensina, primeiramente, a pensar nos outros, não é verdade? Porque uma família não se constrói à base do farinha pouca, meu pirão primeiro. A família se constrói à base de pensar no outro, cuidar do outro, amar o outro. A família é a célula base da sociedade. Se a gente quer uma sociedade saudável, a gente precisa de famílias saudáveis. Se a gente quer uma sociedade justa, a gente precisa cuidar primeiramente da família. Ela é a célula base. A família, a igreja vai dizer, é a igreja doméstica. É lá onde os filhos aprendem. E eles não aprendem através de uma doutrina dada, ensinada. Eles aprendem vendo os pais. É lá que a gente vê se um pai e uma mãe vivem verdadeiramente a fé, se é justo, se é correto, se vive conforme a vontade e a lei de Deus. É ali na família que a criança vai aprender a amar. É ali na família que a criança vai aprender a rezar. Ela não vai aprender a rezar na igreja somente. Ela começa aprendendo na família. Esse ano, ano passado, 2022, eu perdi minha avó, da Legião de Maria, do apostolado da oração. Quem me ensinou a rezar foi a minha avó. Foi a minha avó. Eu aprendi em casa, em família. Então, essa família, esse casal, ele foi criado para ser aqui na terra imagem constante
de Deus. Olha, gente, isso é abissal. Isso é extremamente belo, bonito, e por isso a gente entende a guerra contra a família. Paulo VI disse que a última guerra seria uma guerra não entre nações, mas contra a família. Contra a família do jeito que Deus pensou ela. Nós estamos em guerra. Guerra contra esse projeto magnífico, desculpa a palavra, esqueci. Esse projeto maravilhoso de Deus para a família. A família é, aqui na Terra, imagem daquilo que acontece na Trindade. Por isso, o milagre que inaugura, o milagre que mostra esse renovamento da aliança, que Deus não quis fazer sozinho, que Ele contou e quis a intercessão da sua mãe, que sabe daquilo que ela sabe daquilo que nós precisamos. Não que Nossa Senhora foi bisbilhoteira, Nossa Senhora foi xereta, Nossa Senhora estava ali querendo saber o que estava faltando. Alguém de casa e constante sabe o que falta. Ela não estava xeretando a vida daquele casal, mas ela era solícita. A Virgem Maria é solícita. Ela sabe do que precisamos. Eu vou contar para vocês agora uma historinha que está no livro do Monsenhor Jonas Abib, que se chama Famílias Reconstruídas no Amor. Essa história ele já contou várias vezes para nós dentro da comunidade. Eu vou ler para você para ser fiel, tá bom? Certa vez, tivemos a graça de fazer uma peregrinação em Fátima durante o Congresso Nacional da Renovação Carismática. Quando tudo terminou, fomos até a casa da Missão da Canção Nova em Fátima, onde estava um franciscano contando o que ouvira da boca do padre Capuchinho, que atendia as confissões no Carmelo, local onde morava a vidente Lúcia, a irmã Lúcia. Sentados à mesa, e o franciscano nos contou sobre uma madre deste Carmelo que, por muitas vezes, ia até o quarto da Lúcia, verificasse se não estava faltando algo. Quase sempre, Lúcia estava totalmente absorta em oração, tanto que não fazia atenção à presença da madre. Bom, a madre pensava, se ela está absorta em oração, ela deve estar bem, pensava a madre. Passado alguns dias, ela se deparou com a mesma situação nos corredores do Carmelo. Alguns dias depois, o mesmo aconteceu nos jardins. Lúcia estava do mesmo jeito, parada, olhando para um ponto fixo. A madre preferia pensar que, graças a Deus, Lúcia estava bem. Mas também ficava na dúvida. Será que Lúcia está realmente rezando? Ou está tão idosa que estava com algum problema? Certo dia, a madre precisou dar um recado para a irmã Lúcia e encontrou justamente ela em um dos corredores. Lúcia estava do mesmo jeito e a madre a rodeou, sem querer desrespeitar esse momento de oração, até que lhe disse, irmã Lúcia, me perdoe. Eu não queria tirar a senhora da oração, mas eu preciso dar-lhe esse recado. Não precisa pedir perdão, madre. Eu também não estava em oração. Então, muito espontaneamente, apontou para uma cadeira ali pertinho e disse, Nossa Senhora estava sentadinha nessa cadeira, conversando comigo. Mas, madre, não se espante, porque é sempre assim. Ela anda aqui pelo nosso Carmelo, pelos nossos corredores, pelos nossos jardins. Com muita graça, Lúcia explicou que elas sorriam e conversavam com boas amigas. A madre sorriu, um sorriso espantado, e disse, Lúcia, você nunca me contou isso? Lúcia explicou que nem sabia se precisava contar. E a madre continuou. Então, era isso que eu via em seu quarto? Lúcia respondeu, eu nunca percebi a senhora entrando, mas sei que ela vai muitas vezes me visitar no meu quarto. Algumas vezes sou eu que a convido, e outras vezes ela vai sentando na minha cama e ficamos nós duas ali conversando.
As senhoras não veem, mas ela está presente. Ela anda, transita em todo o Carmelo, toma conta das coisas. Ela também entra em outras celas, os pequenos quartos onde ficam as carmelitas. Na sua também, irmã. Vocês todas não conseguem ver, mas ela está ali. Olha que bonito. Eu trouxe essa história para você nessa manhã, para você entender que Nossa Senhora transita na sua casa. Nossa Senhora quer transitar na nossa casa. Nossa Senhora toma conta das coisas. Deus quer que Nossa Senhora transite, meus irmãos, na nossa casa. Indo de um lugar a outro, indo de uma pessoa a outra nas nossas casas. Mas ela só vai passar à frente. Ela só tem esse acesso se eu e você, se a gente pede e se a gente dá o livre acesso à Virgem Maria. Se a gente diz, abre a porta da casa e diz, mãe, pode entrar. Mãe, a casa é tua. A minha casa é a tua casa. Eu não sei muitas vezes o que as pessoas precisam da minha casa. Eu até acho que eu sei, né? Porque eu sou a mãe, porque eu sou o pai. Muitas vezes ali eu percebo, mas Nossa Senhora, você sabe verdadeiramente o que as pessoas da minha família eles precisam. E Nossa Senhora transita entre você e o seu esposo, entre você e seu marido, entre você e os seus filhos, suas filhas, entre irmãos e irmãs. Só que eu e você, nós precisamos entender que a gente precisa dar livre acesso à Virgem Maria. Para você subir nesse palco, você tem que ter um acesso. Alguém tem que dar um acesso para você subir. Alguém tem que dar uma permissão para você subir. Na sua casa, na minha casa, para alguém entrar, a gente precisa dar esse acesso. Mas quantas vezes a gente impede? A gente muitas vezes vive esse clima de culpabilização na nossa casa. A gente culpa os outros, a gente culpa o nosso marido, a gente culpa os erros dos outros, a gente não deixa a Nossa Senhora entrar aqui muito, porque muitas vezes a gente tem vergonha do que acontece muitas vezes na nossa família. Nossa Senhora entrar na minha casa, entrava lá no Carmelo de Luz, porque ela era santa, porque ela via. E se Nossa Senhora entrar? E se Nossa Senhora entrar naquelas horas que a gente briga, naquelas horas que a gente se discute dentro da nossa família, naquelas horas que a gente traz o lixo? Quantas vezes a gente não consegue resolver as coisas e a gente fala coisas que não devia, a gente machuca uns os outros, a gente diz demais, a gente fala demais, a gente traz aquelas coisas mal resolvidas e saem aquelas palavras, né? Você sempre vai ser assim, você não vai mudar. Ou senão aquela palavra, ponto final, em qualquer conversa, a gente não devia nem ter começado a conversar. Quantas conversas entre marido e mulher começam ou terminam dessa forma? Eu não devia ter conversado com você, tá vendo? Você não sabe nem conversar. Mais uma vez. E vai-se frustração em frustração, porque muitas vezes a gente não consegue, a gente quer até fazer. Quantas vezes eu quero até fazer o bem, mas quando eu vejo, porque eu sou afoita, porque eu sou apressada, porque eu sou agitada, eu faço o mal que eu não queria. E o bem que eu queria fazer para o meu marido, para os meus filhos, para a minha família, eu não consigo. Então, confie a Nossa Senhora. Dê a ela livre acesso. Ela sabe o que falta. Frustração da esposa. Bem, eu fiz um tempero aqui, temperei a carne. Prova aqui para ver se está bom. Aí o marido vem e fala, parece que falta alguma coisa. Aí você olha para ele assim, o que falta? Eu não sei. Nem eu, mas está faltando alguma coisa. Né? Você vai, aquela comida bonita, você vai lá comer, quando olha para comer, sente, está bonito, mas está faltando alguma coisa. A gente não sabe muitas vezes o que falta. Qual é o tempero que falta na sua vida familiar? Qual é o tempero que falta na sua vida de casal? Qual é o tempero que falta na sua vida conjugal? Nossa Senhora sabe, mas ela sabe e ela precisa ter livre acesso. E esse acesso, meus irmãos, a gente dá quando a gente diz, pode entrar, a casa é tua, passa na frente.
resolvem essas situações. Eu sou afoita, eu sou apressada, ou muitas vezes eu sou lento, eu jogo muitas vezes pano quente nas coisas, eu abafo, eu não quero porque é complicado eu resolver muitas vezes, é difícil muitas vezes conversar, e até o fim, e precisa conversar, mas a gente precisa aprender da Virgem Maria. Aprender, porque ela tem para nós, meus irmãos, ela tem para nós, para as nossas famílias, vinho novo. E o vinho novo que é o bom, que é o verdadeiro. Não é qualquer vinhozinho aí. Eu morei 13 anos na França. Existe o vinho mais barato e o vinho melhor. Existe o vinho e existe o bom vinho, que se paga caro para ter acesso a ele. É o bom vinho que Deus quer nos dar. Não é qualquer vinhozinho. É um vinho bom. É um vinho novo. E esse vinho, quando vem, é transbordante. Eu não sei se você sabe a capacidade de litros que existia em cada jarra daquela. Era entre 80 a 100 litros de água. Foram mais ou menos 600 a 700 litros de vinho para uma festa que já estava acabando. Que uma festa que já estava... Entendeu? E é nessa hora que a gente olha e diz, meu Deus, não tem mais vinho. O vinho do amor parece que já está acabando na nossa vida conjugal. A gente já está massacrado pela rotina, pelas dificuldades. A gente já não conversa mais, a gente não tem mais nem encontro íntimo na nossa vida de casal. Falta o amor, falta a paciência, falta a atenção, falta o cuidado. A gente vive repleto de outras coisas, de outros momentos. A gente gasta com coisas que não vão, de fato, matar a nossa sede e fome de amor. É tempo para a televisão, é tempo para a internet, passa mais tempo com redes sociais do que com o esposo ou com a esposa, passa mais tempo fazendo isso ou aquilo do que com a família, com os filhos. É um vinho novo e que chega em abundância. Sabe por quê, gente? A alegria de Deus é dar, e dar em abundância. Deus não é mão de vaca. Deus não dá pouquinho, Deus não dá em conta-gota, Deus dá transbordando, Deus dá dando e dando muito mais, porque a alegria de Deus é dar para os seus filhos. A alegria de um pai é dar para os seus filhos. A alegria de um pai e uma mãe é contentar os seus filhos. Imagine a alegria de Deus, que é dar e dar em abundância. E dá novo, e dá verdadeiro, e dá aquilo que vai preencher os nossos corações, e dá sentido. E dá sentido à vida, a vida íntima, a vida sexual, a vida familiar. Deus tem maravilhas para nos dar. Só que a gente precisa dizer, mãe, sozinha eu não consigo resolver esse negócio aqui, não. A tua intercessão estava lá em Caná. Vem agora aqui e intercede por mim. Intercede por minha família. Porque esse vinho novo, meus irmãos, chega também pela nossa participação. Olhe no Evangelho. O que aconteceu? Aqueles servidores encheram 6 talhas de vinho. E não era a talhinha de barro que normalmente era usada para colocar água. Era talhas de pedra, usados para purificação. Porque quando as pessoas chegavam, elas tinham que lavar a mão, lavar os pés, se purificar, para depois entrar na alegria da festa. Então, eram talhas de ritos próprios dos judeus. Eles foram e pegaram a água, colocaram a água naquelas talhas. Os noivos viram o milagre? Os discípulos viram o milagre acontecendo? Não. Quem que viu o milagre acontecendo? Os servidores, os servos. E o que aqueles servos fizeram? Eles fizeram aquilo que Nossa Senhora pediu. Olha, faz tudo o que Ele está dizendo para vocês.
Escuta Ele. O que Ele diz para vocês? O que Jesus está dizendo para a sua família? O que Jesus está dizendo para você, pai de família? O que você precisa encher a talha da sua família? O que você precisa deixar de fazer para que o milagre aconteça? O que você precisa deixar? E entrar agora na obediência da palavra de Deus. O que você precisa agora gastar tempo para que o milagre aconteça? Porque precisa da nossa participação, meus irmãos. Agora, Deus quer também a nossa participação. A nossa participação entra nesse risco do amor. Porque amar é arriscado. Não é verdade? Amar é arriscado. É arriscar-se. Amar é se tornar vulnerável. Amar é olhar o outro e dizer assim, tá com a cara não tão boa hoje, vou lá, né? Meu bem, aconteceu alguma coisa? E ali a gente se reconcilia. Não é jogar na cara do outro o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Muitas vezes a gente joga mais o lixo no outro, né? Você é assim, você é assim, você é assim. E muitas vezes a gente podia só dizer assim, ô bem, ô querido, ô amor. Não sei como é que você chama sua esposa, seu esposo, seus filhos, né? Aí cada um tem um apelidozinho que a gente chama por esse apelido. Quando você faz isso, meu bem, eu me sinto assim. Quando você deixa de fazer isso, eu me sinto assim. Não seria mais fácil, né? Do que a gente acusar? Você é desse jeito, você não muda, você é assim. Quem ama entra no risco. Quem ama entra no risco de se colocar nessa escola de amor e aprender a amar. Eu quero ler para você, para terminar, algo que o Papa disse na primeira homilia dele, deste ano, em janeiro, 1º de janeiro. Porque ele vai dizer que a linguagem típica dessa maternidade de Maria que a gente viu nesse evangelho é a ternura do cuidado. Lembra que eu falei para vocês que Nossa Senhora não é xereta? Que Nossa Senhora não é intrometida? Que Nossa Senhora não vem para ficar julgando a gente ou acusando a gente. É próprio da ternura o cuidado. É próprio da mãe, quando a gente dá acesso a ela, a nossa casa, ela cuidar das nossas coisas. O Papa Francisco vai dizer que, de fato, né, quem é mãe sabe, porque carregou 9 meses a criança, esse mistério que a gente não conseguia ver, se formando no nosso ventre, a gente continua a cuidar, e os filhos são o centro das as nossas atenções, né? Tem daquele ditado, pequenos filhos, pequenos problemas, grandes filhos, grandes problemas. Os filhos crescem, mas eles mudam, eles crescem, mas a gente continua mãe. E o Papa vai dizer que é próprio da linguagem da mãe cuidar. Ele vai dizer cuidar. Esta também é a linguagem da mãe de Deus, uma linguagem de mãe. Cuidar. É próprio da Virgem Maria cuidar. Ele vai dizer, irmãos e irmãs, como todas as mães, Maria traz a vida no seu ventre e assim fala-nos do nosso futuro. Qual é o nosso futuro, meus irmãos? Qual é o sentido na nossa vida? A gente se casou para quê? Se for só para ser feliz, a gente casou para amar, e amar é cuidar. Ele vai dizer, mas, ao mesmo tempo, lembra-nos que, se quisermos realmente que este ano novo seja bom, e aqui eu acrescento, se quisermos realmente receber esse vinho novo que o Senhor tem para nós, se quisermos reconstruir a esperança, talvez você queira, a partir de hoje, reconstruir a sua casa, reconstruir a sua família. O Papa Francisco vai nos dizer, é preciso abandonar as linguagens, os gestos e as escolhas inspiradas pelo egoísmo
e a aprender a linguagem do amor, que consiste em quê? Cuidar. Cuidar é a linguagem nova, que vai contra as linguagens do egoísmo. Eu e Valdir, nós temos 24 anos de casado. É impressionante que egoísmo, eu percebo, egoísmo não rima com casamento. Egoísmo não rima com amor. Família não rima com egoísmo. A gente destrói as famílias quando um dos dois querem viver para si. A minha felicidade primeiro, o meu bem primeiro. E a gente constrói a família. A gente reconstrói a família quando a gente coloca o outro em primeiro lugar. Tem uma musiquinha que diz: quero ser o feliz terceiro. Primeiro, Deus. Segundo, o outro. E eu, o feliz terceiro. Só que nesse mundo hoje, a gente não vê mais pessoas dispostas a ser esse feliz terceiro. A ter Deus como primeiro lugar. A ter Deus como aquele que é o centro das nossas famílias. A ter a Virgem Maria como aquela que circula na nossa casa, que sabe daquilo que precisamos, que sabe daquilo que necessitamos. Quantas vezes, meu irmão, é difícil? Eu digo para você que para mim é difícil. A gente se sentar em família, que a gente tem que pegar, nós temos uma filha de 6 anos, uma outra de 10 e um rapazinho de 13 anos. E é um esforço todo dia à noite de dizer, agora a gente vai parar tudo, vamos rezar o terço. Reze o terço. Por quê? Porque a defesa da minha casa não são os muros que ela tem. A defesa da minha casa é o laço do Santo Terço. A defesa da sua família deve ser essa oração tão simples e tão maravilhosa, como dizia o Papa João Paulo II, São João Paulo II, o Santo Terço. O Santo Terço. Reze. Reze, talvez você sozinha agora, talvez você sozinho agora, porque você não tem uma família ainda tão praticante, mas reze. Reze todo dia. Muitas vezes é mais fácil começar com as crianças. Reze com os seus filhos, reze com os seus netos, avós. Aprendam os seus netos a rezarem o Santo Terço. Não deixa a televisão ligada lá passando não sei o quê. Liguem a televisão na Canção Nova, na hora do terço, na hora de uma pregação, na hora na missa. Se é só o lugar, avó, que seu filho vai escutar Deus, que seja na sua casa. O lugar que eu escutava Deus era na casa da minha avó. LPs, músicas, rádio, era na casa da minha avó que eu escutava. E foi lá, nos finais de semana que eu passava, que aquilo ia entrando dentro de mim, ia me contagiando. E que ia me alicerçando até o momento que eu encontrei Jesus. Mas as avós, com calor, com amor, sem obrigação, né? Aquele amor gostoso de vó, é um lugar gostoso. Ensinem os seus netos a rezar. Quantas vezes, né, na casa da vovó isso aí não entra? Aquela roupa na casa da vovó não vai. Porque é a casa da avó que crê, que acredita, que guarda a fé, que é a casa quente. A casa da avó é a casa quente, gostosa. A nossa casa também de mãe tem que ser assim. Então comece com as crianças. Comece vocês dois. Se os filhos já estão grandes, crescidos, longe de Deus, rezem vocês dois. Mas rezem. Não são os muros. Não é aquela proteção que coloca fio elétrico e aquele troço... Como é que chama mesmo? Eu esqueci o nome. Alguém me ajuda aí? Aquele negócio que coloca apagado. Sei lá. Entendeu? Não é isso que protege a gente. O que protege a gente é a vida em Deus. E eu acho a oração do terço a oração por excelência das famílias. Porque ali, a criançada está ali,
E eles não conseguem ficar parados, mas estão ali escutando, estão ali transitando, estão ali brincando. Você chama a atenção, vem aqui, vem rezar. Agora esse mistério é o seu. Para os mais pequenos, a gente vê que eles ficam apressados para saber. Mas a gente reza junto. Mesmo que seja complicado, mas a gente marca. E olha que bonito. A gente vai marcando o ritmo da nossa vida na nossa casa. Não assim, epa, 6 horas. Chegou a hora de ver tal novela, tal coisa, tal programa. Não, 6 horas. Vamos rezar o texto junto? Epa, tal hora. Vamos fazer isso? Não, vamos sentar aqui. Vamos rezar. Vamos ler um trecho da Bíblia. Vamos ligar a TV Canção Nova. Agora a gente sabe que está tendo tal programa. Vamos aprofundar na nossa fé. Vamos cercar a nossa família com aquilo que verdadeiramente nos protegerá. Que é com esse escudo maravilhoso da nossa fé. A Virgem Maria quer trazer para nós esse vinho novo. Ela é a nossa mãe. Ela sabe daquilo que nós precisamos. Eu queria convidar você a fechar os olhos, se você quiser. Eu queria convidar você a pensar na sua casa. Você que está aqui no Rincão, talvez você está longe da sua casa, muitas vezes talvez até muito longe. Mas olhe a porta da sua casa. Feche seus olhos e imagine. Deus nos deu essa faculdade maravilhosa que é a imaginação. Olhe a porta da sua casa. Você está dentro da sua casa. E tem alguém que bate a porta. Quando você abre a porta, você vê quem está ali. É a Virgem. É Nossa Senhora. E ela diz para você, você me deixa entrar? Você deixa eu entrar e ver aquilo que falta? Você me deixa entrar? Você deixa essa vergonha, porque as coisas não estão tão arrumadas, tão organizadas. Você deixa o medo do que os outros vão pensar, que os outros vão achar. Porque agora você está religioso, você está rezando. Medo do julgamento dos outros. Deixa eu entrar e cuidar. Talvez as coisas de fato estejam muito bagunçadas na sua casa. E Nossa Senhora olha para você e pergunta, eu posso? Você me deixa entrar, arrumar? E vamos dizendo à Virgem Maria, mãezinha, eu deixo a senhora entrar na minha casa. Eu deixo a senhora me ajudar. Eu deixo a senhora transitar no meu lar. Entre mim e o meu esposo, entre mim e os meus filhos, entre mim e a minha mãe, entre mim e meu pai, entre mim e os meus irmãos. Entra, Virgem Santa. Entra talvez ali no meu trabalho. A minha casa já é tua, mas ali o meu trabalho está difícil, está complicado. Vem comigo também naquele lugar ali do meu trabalho, mãe. Transita, eu te dou acesso. Mesmo se alguns são reticentes à tua presença, eu te dou acesso. Entra na minha casa. Entra no meu ambiente familiar, mas entra também no meu trabalho. E eu clamo, mãe, eu preciso de vinho novo. Um vinho que restaura. Um vinho que dá força nova. Um vinho que traz agora essa embriaguez do Espírito. Essa coragem, esse destemor. Mãe, nós precisamos desse vinho novo e nós clamamos por você. Eu e o meu marido precisamos de vinho novo, Virgem Santa. A senhora sabe. Por isso vem, mãezinha, e entra e reconstrói a nossa casa no amor. Nós pedimos a ti, Mãe Santa, reconstrói a nossa casa. Por Jesus e em Jesus, mãezinha. Porque o teu filho quis assim.
Ele quis a tua intercessão. Ele quis a tua mão providente, cuidando de todas as coisas. E eu quero, mãezinha, eu quero, Virgem Santa, eu quero a tua intercessão. Se você reza em espírito, você reza em língua. Se você não reza também, deixe-se contagiar por essa oração. Deixe o Espírito Santo encher você. Onde Nossa Senhora está, ela é o para-raio do Espírito Santo. O Espírito Santo está. Deixe ela interceder por você, para que o Espírito Santo possa habitar no seu coração, porque Ele é esse amor novo que refaz todas as coisas.